Pronto, comecei. Bom dia, graça e a paz, Senhor Jesus. Sejam bem-vindas. Mais uma semana para o Senhor. E essa semana é desafio, né, gente? Dezembro, para quem tá aqui é só milagre mesmo, porque a gente é cheio de compromisso, né? Mas eu louvo a Deus pela vida de vocês. Quero agradecer a pastora Gilmara. A gente já se conhece há muitos anos. Ela sempre ministrou muito ao meu coração. E eu tenho certeza que o Senhor vai usar ela poderosamente para ministrar o coração de vocês também. Vai ser um tempo novo, um tempo oportuno para a gente receber essa palavra de Deus. Amém? Amém, glória a Deus. Amém. Então vamos orar? Amém? Vou orar por ela. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, muito obrigada, Senhor, pela tua presença nessa manhã. Nós te glorificamos, Senhor, nós te exaltamos. Queremos te dar a primazia, Senhor, do nosso dia, o primeiro, Senhor, para ti. Que tu seja o nosso primeiro, Senhor. Tudo, Deus. Senhor, vem de ti, tudo é para ti. Nós queremos te exaltar, te adorar, te bendizer. Alinha, Senhor, as nossas vidas no teu altar. Nos abraça, Espírito Santo, com a tua graça e com o teu amor sobre nós. Também te Sim, meu peço, Deus. Senhor, que o Senhor use, Senhor, a pastora Gilmara de maneira sobrenatural, que ela seja a boca de Deus, Senhor, nessa manhã, que teu Espírito Santo, Pai, possa estar, Senhor, derramando sobre ela, Senhor, graça e favor. Eu sei, Senhor, que o Senhor também está mudando, Senhor, a estação dela, o Senhor está levando ela para um novo tempo, e eu te peço, Espírito Santo, dê graça, dê sabedoria, dê, Senhor, instruções novas, guerras novas, instruções novas para esse tempo, que ela e a casa dela, Senhor, sejam abraçados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Nós a abençoamos e declaramos, Senhor, que ela será próspera, que ela florescerá, Senhor. Nós a abençoamos, Senhor, e te glorificamos, Senhor, por esse tempo. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Amém, glória a Gil, Deus. fica à vontade, a casa é sua e nós Amém, estamos muito glória a felizes Deus. de estarmos Que aqui, na amém? presença de papai aqui, né? Muito bom saber que Deus nos chamou para essa manhã e você separou, né? Priorizou essa manhã de estar com o Senhor, de pedir o Senhor nessa manhã que fale o teu coração. E eu tentei mudar a palavra algumas vezes, né? E o Senhor não deixou mudar. E eu queria falar um pouco sobre mudança de decretos na nossa vida, algumas mudanças que a nossa voz ela alcança muitas pessoas. A nossa voz ela tem o poder, né, de mudar histórias e são decretos na vida de outras pessoas. E o Senhor trouxe uma palavra de Números 27. Eu quero que você acompanhe comigo essa leitura, mas a Bíblia fala muito sobre a língua, fala muito sobre o poder, né? Que na língua tem a vida e a morte. E aqueles que usam, né? Eles comem do seu fruto. E nesse texto de Números 27, vai falar sobre 5 mulheres. 5 mulheres que é muito difícil você ouvir alguém falar na Bíblia delas. Assim, as pessoas falarem, até outras mulheres pregarem sobre elas, que são as filhas de Zelofiades. E essas filhas de Zelofiade, elas, você vai ver aí no texto, 27, capítulo 27, a partir do verso 1. Bem-vinda, amada Zenilda, mais uma amada ali, né? Deus abençoe. Paz, bom dia. Bom dia. E nós vamos aprender um pouco, né, sobre essas 5 filhas que perderam seu pai e que Deus mudou de forma cinematográfica a história delas, que Deus entrou de forma tremenda através de uma voz, né? E a nossa voz ela alcança muitos corações. Amém, amadas? A nossa voz, ela tem o poder, né, de mudar decretos. A nossa voz, ela tem esse poder de transformar ambientes, porque nós somos profetas da nossa história. Então, eu quero que você anote aí que a minha voz, ela tem esse poder de mudar decretos. Aleluia, aleluia. E o texto,
ele vai falar que chegaram as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, de Gileade, de Maqui, de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. E estes são os nomes de suas filhas: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tisa. São 5 irmãs. E puseram-se diante de Moisés, e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes, e de toda a congregação à porta da tenda da congregação, dizendo: Nosso pai morreu no deserto, e não estava entre a congregação dos que se congregavam contra o Senhor na congregação de Corá, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Por que se tiraria o nome do nosso pai no meio da nossa família, porquanto não teve filhos? Dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. E Moisés levou a sua causa perante o Senhor. Aleluia! E falou o Senhor a Moisés, dizendo: As filhas de Zelofeade falaram retamente. Oh, Deus! Certamente lhe darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e a herança de seu pai farás passar a elas. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança à sua filha. Aleluia! Foram mulheres, né, que conseguiram mudar decretos. Números 27, alguém está pedindo para repetir, Números 27, do 1 ao 8. Elas moveram o coração de Deus através de uma petição. E através desse clamor, né, a fala, a voz, né, que chegou no céu. A nossa voz, ela chega no céu. Ela não chega só nos corações das pessoas. A nossa voz tem poder. A nossa voz, ela sementes que geram vidas. Sementes que geram vidas no coração de outras mulheres, no coração de outras pessoas. Quando nós não liberamos essas palavras que mudam decretos, nós estamos deixando de gerar vida na vida de alguém, de transformar a vida de alguém. Se vocês quiserem participar, vocês podem participar, tá, amadas? Amém? Todas nós aqui temos algo para acrescentar na vida uma das outras, né? E essas 5 irmãs perderam o seu pai, né? Mas Deus, como eu falei, ele entra de forma cinematográfica. E ali, né, elas vão a Moisés, elas rompem, né, a cultura, elas vão ali diante dos príncipes, diante daqueles que tinham autoridade na congregação. E se você entender, no Antigo Testamento, as mulheres não tinham muitos direitos, não tinham muita voz, né? Elas mudam ali aquele ambiente, elas chegam com ousadia, com intrepidez, elas não se acomodam naquela história de dor, porque muitas pessoas vivem essa ausência do pai e elas se acomodam. Hoje nós passamos um tempo muito difícil na igreja, que são os pais ausentes vivos, né? São os filhos órfãos de pais vivos, mas que não estão presentes, largam o celular na mão dos filhos, né? E isso tem gerado dores profundas, isso tem impedido dos nossos juvenis crescerem, dos nossos jovens estarem, às vezes, numa célula para compartilhar a palavra, os seus desafios, né, comunitários, do seu dia a dia. E essa ausência paterna, também materna, né? Quando eu falo assim, paterna, mas dos dois, hoje tem gerado muito desequilíbrio nas famílias. E nós precisamos trazer essas famílias de volta para o eixo, buscar realmente a nossa herança que o Senhor nos deu, que foram o quê? Nossa família. O nosso bem mais precioso são nossos filhos. Nós não podemos terceirizar, irmãs, amadas do Senhor, não podemos terceirizar para outras pessoas, para as tias da salinha, né, que são importantes, para a escola. É dentro da nossa casa que nós vamos mostrar para eles o valor da herança que Deus nos deu.
Deus nos deu herança e nós não podemos abrir mão dessa herança. Deus nos deu autoridade e a nossa voz, ela tem que ter autoridade. A palavra do crente é se ensina ou não, né? É se ensina ou não. Então, hoje a gente percebe quantas famílias estão vivendo essa ausência, né? Os filhos vivendo essa ausência. Então, essas mulheres, elas não se submetem àquele decreto de dor. E eu percebo que tem muitas mulheres dentro da igreja que vivem enjauladas. Elas vivem aprisionadas, pastora Ludmila, né, num decreto de dor, porque foram lançadas, às vezes, uma palavra de maldição, foram lançadas ali uma palavra de derrota, foram lançados que ela não vai conseguir, que ela nunca vai chegar lá, que ela não vai conquistar. Então, quando nós não saímos desse ambiente doentio, né, tóxico que a gente fala, nós vivemos acomodados ali. E isso é muito ruim, porque a gente precisa ser vulnerável ao Senhor para que Ele olhe para a nossa história e mude. Mude a nossa história, como mudou a história dessas mulheres. Então, nós como mulheres hoje, temos autoridade em Deus, a autoridade em Deus de mudar esses decretos, de fazer diferente a nossa história. Eu sempre falo isso, que seu pai e sua mãe podem não ter sido tão bons, mas você pode ser o melhor pai e a melhor mãe. Nós podemos ser, amadas. Sabe, você pode não ter tido, talvez, líderes tão abençoados, que talvez te magoaram, que te impediram, de alguma forma, até te tentaram parar teu ministério, mas você pode ser o melhor líder, a melhor líder, você pode ser a melhor companheira, você pode ser a melhor mãe, que vai usar a sua voz, a sua autoridade para alcançar corações, alcançar famílias e mudar histórias. Amém, queridas? Amém? Alguém quer compartilhar aí? Quer falar, Ludmila? Nossa, Gil, essa madrugada eu estava orando e o Senhor falou justamente sobre isso com a Lana. O Senhor falou, né? Eu falei assim, ontem eu briguei com ela, porque cheguei em casa, ela não tinha lavado a louça. E eu fiquei tão brava, sabe? Aí depois ela tinha um monte de coisa para fazer e não sei o quê. E aí eu falei para ela que ela tem que ter responsabilidade com as coisas dela. Aí hoje na madrugada o Senhor falou para mim: você precisa instruir a Lana precisa ler mais, a Lana precisa escrever mais. Ela não é você. Menina, aquilo mexeu tanto comigo. E eu pedi perdão ao Senhor, sabe? E hoje ela foi dormir na casa da minha sogra, porque é aniversário de Dona Ana e de Júlio. Manda um beijão para eles. Aí eu acordei, sabe, já cheio de expectativas, assim, de fazer alguma coisa nessas férias. Não deixar minha filha ficar no celular, não deixar ela ficar assim, sabe, com a mente perdida. E eu já coloquei algumas coisinhas que a gente vai fazer, a gente tá vendo, eu tô fazendo umas coisas com ela, mas assim, é superficial, sabe? E essa palavra me confrontou, porque eu falei, Deus, a gente precisa ir num nível mais profundo, sabe? Mais profundo. Porque você vê que essas mulheres, elas ficaram desamparadas, mas elas conheciam a lei. Elas ficaram desamparadas, mas conheciam a lei. Os nossos filhos precisam conhecer a lei do Senhor. Precisam conhecer o amor de Cristo, que Deus é favorável, sabe? E essas mulheres, elas tomam iniciativa, eu coloquei aqui, né, que elas agiram diante da necessidade e elas foram diretas, elas foram para quem resolvia o problema. Às vezes a gente fala para um monte de gente que não vai resolver o problema, amadas. Sabe? É importante a gente estar junto, orando, buscando a palavra do Senhor, sim, mas nós temos um Deus que diz: entra no teu quarto, fecha a porta, ora ao teu pai. Teu pai, você tem um pai. Diga comigo, eu tenho um pai. Eu tenho um pai. Eu tenho um pai. E esse pai diz assim: que te recompensa. Esse pai que você ora em secreto, que tem uma profundidade com ele, ele vê, ele não ouve, ele vê e ele vem ao teu encontro nessa manhã e te dá estratégias, porque são recompensa.
sabe? Recompensas do céu são estratégias para nós nessa manhã, de cuidar da nossa casa, de sermos influenciadoras para os nossos filhos, sabe? De ir direto ao Senhor. Senhor, a minha casa está assim. Senhor, o meu casamento está assim. Senhor, a minha vida financeira está assim. Senhor, os meus projetos são esses, mas eu quero que o Senhor, sabe, diga realmente se é isso que o Senhor quer para a minha vida. Então, quando a gente se abre para esse Deus e a gente entende que Ele é Pai e que é Ele que resolve os nossos problemas, aí sim, Ele recompensa as suas filhas. E as filhas de Zelofeade, elas vão a Moisés, elas rompem com aquela cultura, né, patriarcal, elas não têm medo de ir a Moisés. Bem-vinda, amadas que chegaram aí depois. Bem-vindas, bem-vindas. E elas não fazem rodeio. Às vezes a gente faz um rodeio, né, amadas? Principalmente nós mulheres. Para a gente contar uma história, a gente vai lá longe, volta, né? Às vezes para pedir um perdão, às vezes para a gente resolver uma questão que está pendente, a gente dá muitas voltas. Essas mulheres não deram voltas. Essas mulheres sabiam o que elas queriam. E o Senhor pergunta: você sabe o que você quer nessa manhã? Você sabe o que você quer para 2026? Sabe, essa pergunta é para mim também. Porque o Senhor está esperando o nosso clamor, a nossa voz profética que muda ambientes, que muda história, que muda decretos, que muda leis. Essas mulheres mudaram leis. Vocês estão entendendo a profundidade dessas mulheres, gente? Elas foram muito ousadas e elas não criaram uma narrativa triste. Olha, não crie, anote isso aí, não posso criar uma narrativa triste. Ah, porque meu pai me abandonou, porque minha mãe me deixou, porque eu sou o mais pobrinho da minha família, né? Eu vim de um interior do Ceará, do Nordeste, né? E eu sempre falo isso. Deus me honrou de forma tremenda quando eu, com 16 anos, levantei minha mão e falei: Senhor, eu te quero como Senhor e Salvador da minha vida. Minha família tem toda uma história de alcoolismo e o Senhor não permitiu que isso entrasse na minha história, na minha vida. Eu poderia chegar de formas, né, muito vitimista, mas o Senhor não nos chamou. O Senhor nos chamou para ser guerreira. O Senhor nos chamou para ser mulheres posicionadas, sabe? Nós precisamos inspirar outras mulheres a não ficar de mimimi. Hoje, se a gente observar, as mulheres estão muito mimizentas, amada. Né? Tudo tem um mimimi. Ai, a pastora passou, não falou comigo, né? Aquela situação só tem uma panelinha. Ai, é fulana. Não, gente, o Senhor nos ama por completo, Ele nos quer por completo. E nós precisamos nos abrir para essa cura. Nos abrir. A gente pode não ter tido o melhor pai, a melhor mãe, mas nós podemos ser a melhor mãe, o melhor pai. Nós podemos ser a melhor pastora. Ah, como nós podemos ser, amadas. Alguém diferente, alguém que muda, sabe, através da sua voz, decretos na vida de outras pessoas. Oriandalabaxia, lamanai. O Senhor quer nos usar hoje, o Senhor quer nos usar amanhã, o Senhor quer nos usar na nossa geração, mostrando para os nossos filhos, sabe, que nós temos autoridade na nossa voz, que não é o YouTube, que é influencer, que muda o comportamento dos nossos filhos. Todos nós que temos filhos aqui temos muitos desafios nesse tempo, nessa geração hoje, amadas. Mas nós ainda podemos pegar as rédeas dos nossos filhos, nós ainda podemos, no Senhor, usar a nossa voz profética, sabe, para mudar o ambiente dentro da nossa casa. Eu sempre falo, né, que a mesa é o lugar de conexão. Nós fizemos, né, Lud? Pastora Ludmila, nós fizemos, né, muitos momentos da mesa lá em Guaba Grande,
e eu fiz também em outras igrejas, e como aquele momento trouxe para mim ensinamentos profundos de valorizar que o Senhor, ele bate na porta do nosso coração, né? E se abrir, ele entra. E ele entra e ele quer cear conosco, ele quer ter comunhão conosco dentro do nosso coração. Só que quando ele chega dentro do nosso coração, tá cheio de gente. Tá cheio de pessoas lá dentro que a gente precisa tirar, liberar e dar espaço para Jesus. Precisamos dar espaço para Jesus, amados. Tirar as dores que às vezes nos impede de sentir Jesus ali conosco na nossa mesa, tomando nosso café, sabe? Tem dia que eu saio sozinha e eu sento sozinha, tomo um café e digo, Jesus, sou eu e o Senhor. Sou eu e o Senhor. Eu preciso, Senhor, desse tempo. Eu preciso refletir, me analisar, eu preciso desse tempo, sabe, aonde eu sinto que o Senhor está ali comigo, olhando para mim, conversando comigo. Então, quando a gente entra no nosso quarto, ele está ali. Quando a gente tira esse tempo para ele, ele está ali falando conosco e nos recompensando, nos dando estratégias para que a gente possa avançar. E essas mulheres, elas explicam o caso delas para Moisés, elas geram ali nelas uma esperança, porque o não elas já tinham, amadas. Eu sempre falo isso, às vezes você vai conversar com alguém, você diz assim, o não eu já tenho, né? Principalmente nossos filhos, quando querem alguma coisa, eles já sabem que o não já tem, mas eles vão ficar ali. Mãe, me dá, mãe, né? Fica ali enquanto você não se rende, ou então quando você não dá aquele grito, eu já falei que eu não vou dar. O não é necessário, né? Porque dói, às vezes, a gente falar um não para os nossos filhos. Mas é necessário não. E a gente observa que essas mulheres, elas vão buscar essa resposta final do céu. Tem uma resposta final do céu para nós. E não é vinda de homens, é do céu. Aquele que advoga a nossa causa. Amém? Amém, amadas? Vocês querem falar, vocês estão tão quietinhas, só ouvindo. Eu quero ouvir vocês, porque eu tenho certeza que Deus está falando com vocês. Eu tenho certeza que o Pai está ali ministrando algo na vida de vocês, que também vai edificar a minha vida. Eu estou aqui pensando a respeito, pastora Gilmara, que essas mulheres, elas causaram um incômodo, né? Elas foram incomodar porque elas estavam fugindo do habitual, né? Do que era normal, do que era... elas estavam incomodando para acontecer algo que não tinha acontecido. Meu Né? Deus. Que não era algo normal de se acontecer. Então, elas se levantaram porque elas tiveram realmente essa visão profética, essa visão de que elas poderiam ir além de algo que elas nunca nem viram acontecer, talvez pela lei, né? Então, é algo realmente que incomoda, é algo realmente que incomoda o outro a pensar, né? O outro a ver essa possibilidade, a colocar uma vírgula na situação, peraí, vamos botar um ponto aqui, vamos pensar o que pode ser feito realmente, eu acho que tem razão. Então, essas mulheres realmente se levantaram para incomodar. Amém. Algo que... Eita, aleluia, glória a Deus. É desse jeito. Tem que incomodar o inferno, tem que incomodar o céu. A gente não pode ficar parada, amadas. Amém. Há mais alguém? Deixa Deus usar vocês aí, queridas. Deixa Deus usar a vida de vocês. Amém. Glória a Deus. Vou dar continuidade aqui. No verso 5 diz, e Moisés levou a sua causa perante o Senhor. E aí, eu acho isso aqui extraordinário. Eu quero que você marque na sua Bíblia.
porque o Senhor dá voz a essas mulheres. Quando alguém tentar, né, te diminuir, quando alguém tentar menosprezar o teu ministério, amada, lembra desse texto? E falou o Senhor a Moisés dizendo: as filhas de Zelofiade falam retamente. Aleluia! Deus valida a voz dessas mulheres. Anota isso. Deus valida a voz dessas mulheres. Aquilo que elas reivindicaram, o céu liberou. Eita Deus! Eita glória, alerecarabassai, aquilo que você reivindica, aquilo que você coloca diante do Senhor, o céu, sabe, ele vem na tua direção, porque o Senhor vai dizer, olha, certamente lhe darás possessão de herança entre irmãos de seu pai, e a herança de seu pai farás passar a elas. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança à sua filha. Eita, olha aí que coisa linda, gente. Nós temos herança. Nós temos herança. Nós temos herança em Deus. Nós temos um pai que olha para nós temos um pai que cuida, sabe? Um pai que está ali o tempo inteiro dizendo: minha filha, eu escuto a tua voz. Não tenha medo de abrir a sua boca, não tenha medo de vir até a mim, não tenha medo de falar decretos da minha palavra. Eu sempre digo isso: se Deus falou, irmão, nós temos autoridade para falar. Se Deus falou, são decretos, e nós temos autoridade para falar. Quem vai impedir o agir de Deus na nossa vida? Ninguém, irmãos. Ninguém. Pode dizer, porque na Bíblia não tem isso, porque a Bíblia... O Senhor te criou, o Senhor te formou, o Senhor te chamou desde o ventre e te deu autoridade, te constituiu profeta às nações. E eu... Ludmila, até que horas que eu tenho, amada? Até 8. Tá fechado teu microfone, amada. A gente tem até 8, eu fico 1 hora gravando. Ah, tá bom. Vou só falar mais algumas coisas aqui, Não, que são alguns significados do nome dessas mulheres, que isso é bem curioso. E o primeiro nome de uma é Macla. Macla quer dizer confiança. Nós temos um pai que nós temos que confiar nele. Se nós fomos chamados para servir, né, nós temos que ir até aonde ele nos permite ir. Eu lembro no ministério de Jesus, que Jesus, ele, no momento de morte, ele chama Abba, né? Abba, do aramaico, quer dizer paizinho. Pai, papai, paizinho. Quando ele fala da oração do Pai Nosso, ele fala Pai Nosso. Ele é nosso, ele é um pai que nós podemos confiar nele, que está conosco o tempo todo. A outra é Noa, né? Determinação. Noa fala de perseverança. Às vezes a gente começa a ler um livro, a gente já para, às vezes começa a fazer o exercício, como as irmãs estavam falando ali, vai para academia, paga um mês, só vai um dia. Tem ninguém aqui não, né, irmãs? Todas aqui estão cuidando do templo do Espírito Santo, em nome de Jesus, né? E às vezes a gente desiste no meio do caminho. Deus nos dá um projeto, Deus nos dá algumas estratégias para a gente, e a gente se distrai. Né? Na correria do dia a dia, a gente se distrai, e a gente precisa ter esse cuidado de ter essa determinação, não procrastinar. Eu vou deixar para amanhã, eu faço amanhã. Não, o Senhor está dizendo que é hoje, amém? É hoje. Tem coisas determinantes na nossa vida que nós só vamos ver resultados na medida em que nós tivermos ação. Se nós não tivermos ação, igual a Ludmila estava falando aí, sobre algumas coisas que ela precisa, né, reconsiderar e rever com a Lana, todos nós, na nossa vida, nós precisamos olhar, reavaliar e agir. Não adianta você só avaliar, olhar e falar assim, pronto, agora perdi meu pai, o que vai acontecer? Eu vou ficar sentada olhando a natureza, o que vai vir? Não.
O Senhor está dizendo, eu te dou estratégias, você tem ousadia, você tem determinação dentro de você. Só que nossa alma nos aprisiona o tempo inteiro. A nossa alma vai dizer que você não consegue, a nossa alma vai dizer que você não é capaz. E nós precisamos lutar. A nossa luta de alma e espírito é o tempo inteiro, o dia inteiro. Se você deixar, você fica no sofá, você não vai para academia. Se deixar, você não vai orar. Você fica no Instagram, fazendo tantas outras coisas. Mas você acaba se distraindo. E é isso que o inimigo quer. Ele quer que você se distraia e não busque o Senhor. Então, Noa quer dizer determinação. Ogla quer dizer equilíbrio. Ogla quer dizer equilíbrio. E a gente falando aqui, né? Quantas famílias desequilibradas, né? Hoje nós temos muitos desafios na igreja, amadas, muitos. Porque a igreja, ela é reflexo das famílias, amém? Se você tem uma família forte, você vai ter uma igreja forte. Se você tem uma família saudável, você vai ter uma igreja saudável. Se você tem famílias problemáticas nos relacionamentos, você vai ter uma igreja problemática nos relacionamentos. Todos os problemas que acontecem na igreja, escuta isso. Você pode até discordar comigo, mas todos os problemas que nós temos na igreja são reflexos das famílias, do que elas vivem dentro de casa. É um abandono, é uma família desestruturada, é uma vida financeira desestruturada, são filhos que não obedecem, às vezes, o pai e a mãe, maridos que vêm de uma cultura totalmente diferente da esposa e os dois não se entendem, dificuldade de relacionamentos, de diálogo dentro de casa. Então, isso tudo vai refletir aonde? Na igreja. Fica uma igreja o quê? Desequilibrada. Ministérios desequilibrados. Você olha para as mulheres, hoje em dia, você vê mulheres com ansiedade, mulheres com depressão. Nunca vimos tantas mulheres com problemas, né? Eu sou terapeuta cristã e a gente percebe quantas mulheres que se abandonaram. Não sei se vocês percebem isso. Mulheres que se abandonaram. Elas perderam totalmente o equilíbrio. Elas não fazem mais uma unha, elas não fazem mais um cabelo, elas às vezes não vai a uma academia, ela não tem mais uma autoestima. Elas se abandonaram. E não buscaram um equilíbrio, porque é necessário você equilibrar corpo, alma e espírito, irmãs. Se não dá ruim, vai chegar uma hora que vai romper, aquilo ali vai virar ruína. A sua vida espiritual vai virar ruína. Não adianta só você buscar o espiritual se o teu corpo não está bem, se o teu espírito não está, a tua alma não está bem, né? Se você não se ama, como você vai amar o outro? Se você não se cuida, como você vai cuidar do outro? Aí é um monte de gente doente querendo curar os outros, né? E vamos gerando ovelhas totalmente doentes, em vez de gerar ovelhas curadas. Vocês querem falar? Vocês querem entrar aí, amadas? Quer falar, pastoras amadas lindas? Paz, quando você estava falando aí sobre os decretos, eu já compartilhei com as meninas em um momento atrás, porque os decretos eles podem matar a gente realmente. E em algum momento da minha vida, antes de ser consagrada ao ministério, eu estive passando por alguns momentos, né, crises ministeriais, e eu tive palavras de decretos sobre minha vida. E um desses decretos era literalmente sobre de não estar apta, né, a ponto de, se eu entrar no ministério pastoral, eu poderia morrer. E aquilo entrou no meu coração, que eu sabia que eu tinha um chamado, sabia que eu seria consagrada, mas eu teria essa palavra de decreto para minha vida, impedia eu acessar a isso, porque eu falei assim, não, eu posso morrer espiritualmente. E aquilo entrou no meu coração.
E quando eu fui fazer o curso lá na Metodista, o curso da Esther, e ali fala dos decretos que foram lançados, né? Sobre o decreto sobre o povo de Israel, né? E ali a Esther se levantou contra aquele decreto e mudou, né? Porque foi estabelecido e o rei, né, não tinha outra opção. Então ele mudou o decreto para poder salvar o povo, né? E ali Esther se posicionou. E ali eu fui e lancei por terra esses decretos sobre Amém. minha vida, uma falência mesmo sobre esses decretos. A partir daquele momento, eu lembro que foi uma tarde, a partir daquela tarde, aquele decreto sobre minha vida é como se tivesse literalmente tirado e eu tivesse acabado com aquele decreto no mundo espiritual. E dali para cá, as coisas foram mudando totalmente, a ponto de, tipo assim, agora sim, o Senhor pode fazer o que Ele quer, agora eu estou preparada, agora pode derramar o óleo sobre minha cabeça. E como que é um divisor de águas quando a gente mesmo coloca isso na nossa mente, Senhor, tira esse decreto de falência e estabelece o teu decreto sobre nós. Porque o decreto dos céus que é o que tem que vir sobre nós, não sobre outras pessoas. Então, vindo sobre as pessoas, né? Então, quando você falou isso, foi pontual, eu logo lembrei, né? E a gente acaba carregando isso, se a gente continuar com essa dor sobre nós, como esse decreto sobre nós, a gente vai levar isso para outras pessoas. Como que eu iria ser um dia consagrada ministerialmente se eu continuasse com esse decreto sobre minha vida? Eu ia matar outras pessoas, né? Glória a Deus. Fortíssimo, viu? Fortíssimo. Alguém mais, amadas? E a outra filha, eu falei da Macla, Noa, Ogla e Milca, né? A quarta, Milca, fala sobre autoridade, né? Milca, autoridade. E o Senhor Jesus diz: eu vos dei autoridade, né? Então use o que você carrega. Use o que você carrega, não o que os outros tentaram implantar em você, como a pastora Zenilda estava falando aqui, né? Palavras, às vezes, que vêm tentar nos matar nosso ministério, mas o Senhor, Ele nos deu autoridade. Eu amo Isaías 61, é o meu texto, né? Eu acho que cada uma aqui tem um texto, uma palavra que Deus chamou, que Deus ministrou, mas Isaías 61 eu sempre ministro sobre a minha vida, porque o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, aleluia, porque Ele me ungiu para pregar, né, as boas novas, para tirar do cativeiro aqueles que estão aprisionados. Então a gente precisa decretar a palavra do Senhor sobre nós. Ele nos deu autoridade, então use essa unção que você carrega, pastora. Use essa unção que o Senhor já liberou sobre a sua vida, de colocar vidas em liberdade, de falar da palavra de Deus para outras pessoas com autoridade. Paulo diz, né, que o evangelho que ele pregava não consistia só em palavras, mas em poder. Em poder, né? Power, né? É uma bomba atômica. A palavra de Deus, ela tem o poder de entrar dentro do nosso coração e quebrar cadeias, e romper grilhões, e trazer, né, o novo de Deus sobre a nossa vida, sobre a vida de outras pessoas. E a última é Tilza. Tilza fala de prazer, né? Prazer, alegria, né? Então Deus, ele encontra prazer em nós, e nós precisamos encontrar prazer em Deus no ministério. Nós precisamos encontrar prazer no ministério. O ministério não é só luta, irmãs. O ministério não é só problema. Tá? O ministério não é só angústia, aflição, como muitas pessoas falam. O ministério é prazeroso. Amém? Eu posso ouvir um amém aí? Amém. É prazeroso estar com vocês nessa manhã. É prazeroso a gente, às vezes, estar junto tomando um café. Isso, solta os coraçõezinhos aí, né? É prazeroso a gente estar junto, queridos. Viu como é gostoso? Quando a gente fala de alegria, de prazer, a gente já solta os coraçõezinhos, né? Um monte de coisinha. Por quê? A nossa alma, ela precisa disso. A nossa alma precisa ser... Qual a palavra que eu posso falar? Carinhada? Né?
Acarinhada, Afagada, né? afago. Pagos, né? Nós precisamos disso, desse abraço, né? Quando a gente ganha um mimo, todo mundo aqui gosta de ganhar um mimo, gente, né? Lembrei de você, alguém estava em algum lugar, viajou, trouxe algo para você, poxa, eu passei, né? Gente, que maravilha, né? Que prazer você tem em fazer parte da vida de alguém. Prazer, sabe? De você ter sido escolhida por Jesus para gerar prazer nele, alegria nele, porque nós somos o fruto, nós somos o penoso trabalho de Jesus, nós somos esse fruto que um dia ele morreu e ele tem prazer em nós, porque um dia ele se entregou por nós na cruz do Calvário e nós somos esse fruto que alegra o coração do Pai. Então não deixa ninguém te silenciar. Não deixa ninguém, sabe, desprezar o dom que há em ti. Paulo vai falar a Timóteo, não despreza não, Timóteo, o dom que há em ti. Sabe, aviva o dom que há em ti, Timóteo, usa. E nós, como mulheres, precisamos, né, nos dias de hoje, entender que nós geramos esse prazer no coração do Senhor. E nos permitir. Esses dias eu coloquei nos meus status que nós precisamos aceitar os mimos de papai, né? Aceitar os presentes que vêm do céu. E às vezes o nosso coração é orgulhoso, é ou não é, gente? É ou não é? Às vezes a gente até diz assim, ai, não precisa. Quando alguém entrega alguma coisa para alguém no aniversário, um presente, a pessoa diz assim, ai, não precisa, eu falo assim mesmo, então me dá de volta. Me dá de volta. Mas eu falo rindo, brincando, né? Se não precisa, não, obrigado por você ter lembrado. A gente acaba se desfazendo daquele mimo da pessoa, daquele momento que a pessoa lembrou de você. Às vezes a pessoa diz assim, você tá tão bonita. E você, são seus olhos. Né? Não, obrigada. Poxa, isso me fez o meu dia mais feliz ainda. Tenha prazer em si, se alegre com você, se alegre com o que Deus gerou na sua vida. Nós não somos qualquer pessoa, amadas, nós somos propriedade exclusiva de Jesus, amém? Nós somos a menina dos olhos, nós somos a noiva de Cristo, aleluia! E Ele está nos adornando, sabe? Isso, manda mais um coraçãozinho aí que Ele está te adornando. Ele está te adornando nessa manhã, aleluia. Ele está te amando, ele está dizendo, filha amada, eu estou te adornando, aleluia. Porque nós precisamos disso, amadas. E entender, Senhor, eu sou amada do Pai. Eu tenho herança, eu tenho direitos. E o Senhor é aquele que libera, sabe, sobre nós. A voz dela chegou nos meus ouvidos. Sim, Moisés, libera, porque essa voz eu conheço. São minhas filhas clamando, oreandalabachai. São minhas filhas que estão levantando um clamor nessa manhã. São minhas filhas que estão pedindo novos decretos, mudando história, mudando leis. Hoje nós falamos dessas 5 mulheres que poderiam ter passado desapercebido na Bíblia porque perderam seu pai e ter ficado prostradas. Elas poderiam. Eu amo a oração de Jabes, né? Porque a oração de Jabes é uma oração e Deus ali mudou toda a história de Jabes. Tirou a história de dor e mudou a história de Jabes. Então, nós não precisamos, né, como a pastora Zenilda falou aí, ficar debaixo de jugo, debaixo de uma palavra de alguém que não conhece as suas guerras. Gente, tem muitas pessoas que não conhecem as nossas guerras, não conhecem a nossa história de superação. E aí chega, libera algo, fala algo que te machuca e você fica ali, alimentando aquilo ali. Será se eu sou isso mesmo? Ai, será se isso é realmente verdade na minha vida? Querido, quando nós conhecemos a palavra, nós não deixamos qualquer palavra atingir o nosso emocional. Não é qualquer pessoa que atinge o nosso emocional. Nós temos que fazer do nosso coração uma fonte de vida. Protege essa fonte de vida, porque é do teu coração que saem essas fontes.
são fontes. Teu coração, diga comigo, meu coração é fonte. Sabe, o meu coração é fonte de vida. E é esse coração que o Senhor quer usar para alcançar outras mulheres. Que o Senhor abençoe tua vida nessa manhã. Obrigada pela oportunidade, pastora Ludmila, né? Que Deus tenha falado ao coração das amadas, que Deus possa usar vocês no ministério poderosamente, que Deus possa mudar decretos de famílias através da voz profética de vocês, mas que seja a primeira mudança, seja dentro da tua casa, seja junto dos teus filhos, seja dentro do teu coração nessa manhã, em nome de Jesus. Amém, queridas? Amém? Posso orar, pastora, ou alguém vai orar? Amém? Amém? Pai, em nome de Jesus, eu sei que o Senhor conhece o coração das tuas filhas. Eu sei que o Senhor liberou porções sobre elas nesta manhã. Eu sei que o céu está aberto sobre o lar de cada uma das tuas filhas. E nesta manhã, Senhor, declara a tua palavra que cura, a tua palavra que restitui, a tua palavra que traz, Senhor, novo sobre elas, sobre nós, sobre o nosso ministério, Pai. Que venha sobre nós o teu novo, que venha um 2026, onde venhamos mudar histórias de pessoas, mudar famílias, Senhor. Oh Deus, e que cada dia tuas filhas venham entender que elas foram levantadas, comissionadas, chamadas pelo céu. Ore, canta labaxeira e andalamanaias, e que a voz dela alcança multidões. A voz delas alcança o céu, Pai. Oh Deus, e que esses decretos de vida se manifestem nas histórias delas, se manifeste, Senhor, nas suas famílias, nos seus ministérios. Deus abençoe nessa manhã, que elas sejam cheias de graça, cheias de autoridade, cheias de prazer, cheias de determinação, cheias de confiança, Senhor, cheias de equilíbrio, Pai, na vida delas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém, amém. Amém, pastoras, amém. Falar, pastora Ludmila. Tem que abrir o microfone, pastora. A gente, não, eu que tô aqui me absorvendo mesmo, que eu tô aqui falando, né? Que a gente que igual o Jó, cala a boca. A gente recebe uma graça dessa, né? Uma unção sobre nós, assim, para esses dias. E realmente, o Senhor tem falado muito sobre esse novo tempo, né? E eu creio, meninas, que o Senhor está nos levantando com essa unção que a pastora orou dessas mulheres, porque nós somos filha do rei, amém? Nós temos uma herança bendita, né? E também, se você quiser deixar aí, compartilhar alguma coisa, a gente ainda tem alguns minutinhos, fazer uma oração profética, amém? Né, abençoando a vida da pastora, né? Amém. Eu creio que o Senhor tem nos unido com muito propósito, né? Cada igreja aqui, como a gente tem visto, não é uma mulher, não é só uma família, não é só uma mulher, é uma igreja, né? A gente é uma nação e a gente precisa estar se posicionando nesse lugar, amém? Foram muitas chaves liberadas aqui. Ih, o telefone fechou. Voltou? Voltou. Meu saiu, voltou. Voltou. Amém? Pastor, a gente está te ouvindo, mas Amém. Porque você ia, saiu. você ia falar, pastora Tati? Não, parece que mudou de lugar. Eu queria pedir que vocês estivessem orando, né, por esse processo de mudança que a gente vai mudar. Em janeiro, né, estamos mudando para um outro distrito, né, que é Angra dos Reis. Estão convidadas, quando estiverem por lá, né, irem lá na igreja. E que seja um novo tempo de Deus, né, de muita
um tempo de mudança não é fácil, mas que o Senhor possa estar nos direcionando, nos dando ali ousadia, estratégias nesse novo tempo. O pastor, a maioria delas, né, elas não conhecem assim essa estrutura nossa. E o que que acontece? Eu creio que vai ser muito bom. E a gente, vai ter um lugar para ir para a praia. A gente vai poder fazer uns intercâmbios, né, gente? Com certeza. Ter uma amiga na praia, né? O pastor Jorge e a Marta que fala isso, eles falam assim, gente, a gente não precisa ter muitas casas, a gente não precisa ter muitas coisas, a gente precisa ter amigos. Porque tem amigos, você vai na serra, você vai na praia, né? E a gente fazer um intercâmbio lá na igreja, para sua igreja, ficar lá, passar o dia na praia também, fazer um café da manhã. Amém. Ser bênção. Amém. Mais alguém quer fazer alguma pergunta, alguma oração, gente? Elas hoje realmente estão. Estão caladinhas. Estão. Elas não são assim, não. A pastora, gente, recebeu uma nomeação. A paz do Senhor, minha irmã. Fala, pastora. Tudo bom? Paz, querida. Cheguei atrasada, mas pequei um pouquinho do bolo para me alimentar nessa manhã. Eu louvo e exalto ao Senhor porque ontem eu tive o privilégio de participar do batismo da minha neta. Minha neta, aos 10 anos, tomou a decisão por Jesus. Amém. E eu queria compartilhar isso, né? Que foi muito emocionante participar junto com ela. Ela participa em outro ministério, porque o tio também é pastor. E nós tivemos a oportunidade de fazer isso juntos ontem. E que seja assim nas nossas famílias. Que nesse ano de 2026 nós possamos batizar muitas pessoas para Cristo. Que haja muitas decisões em cada ministério. E para a pastora Gilmara, que nós estamos conhecendo agora, seja o melhor no ministério de vocês. Amém. Aonde o Senhor está enviando. Haja prosperidade, haja salvação, haja transformação de vidas e seja impactante naquela localidade. E o nome do Senhor seja sempre glorificado, seja sempre exaltado na sua vida, na sua família e no seu ministério. Assim também eu estendo para todos nós, que assim seja em 2026. Um ano diferente, um ano em que a glória de Deus seja manifesta de uma forma tremenda em cada ministério, através da nossa unidade, através do nosso posicionamento juntas. Deus fará uma grande transformação na cidade de Teresópolis. Amém. Eu creio, pelo Amém. Poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vendo? Glória a Deus, viu, pastora? Fechou com cerejinha do bolo. Ela deixou uma cerejinha aí, também queria compartilhar. Ontem o Senhor falou muito profundo no meu coração também a respeito das sementes que a gente lança, né, em oração sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos. E eu sempre peço para o Senhor para que Ele não me deixe distraída, sabe, pastora Gilmara? Porque realmente a gente se distrai, né, em algumas coisas. E às vezes no secreto a gente fala com o Senhor algumas coisas. E às vezes até a gente se esquece daquilo que falou, daquilo que pediu. E eu tenho vários cadernos que eu amo anotar tudo. E aí ontem o Senhor me trouxe a memória. Quando a minha filha faz 18 anos agora, na próxima semana, e aí eu fiquei olhando, né, ela foi... Será que é o meu microfone? Acho que é da pastora Anne, Pepa. Pastora Anne. Tá ruim. Aí ontem eu fiquei olhando. Tá ruim para vocês, gente? Tá dando para ouvir? Não? Ontem eu fiquei olhando, né? Ela é bailarina e eu tenho orado, pedido ao Senhor para que ela aplique os dons e os talentos na casa do Senhor, né? E ela é tímida e ela ainda não tinha
demonstrado isso na casa do Senhor. Eu sei que ela dança para Deus, eu sei que a vida dela é dele, mas ela ainda não tinha conseguido romper isso na casa do Senhor. E ontem ela dançou e com um grupo de meninas que ela está discipulando, que ela está ensinando. Então eu fiquei lá assim, né, pastora Ana Maria, a gente fica babando, né? E aí o Senhor falou muito forte no meu coração, né? São sementes lançadas lá no secreto, são coisas que a gente fala com o papai, e a gente tem, né, nossas ansiedades, as coisas que a gente se preocupa como mãe, como esposa, como mulher, né? E aí as coisas acontecem e Deus fala, viu, filha, eu faço, eu fiz, fui eu que fiz, né? Não é mérito meu, não é mérito de ninguém, mas é do Senhor, é Ele que faz, no tempo determinado por Ele. E quando Ele faz é tão lindo, né? A gente fica maravilhado quando Deus faz. É muito bom lançar essas sementes, é muito bom estar nesse lugar e conhecer e profetizar, ter essa voz profética, entender esse nosso lugar como mulher, né, como mãe, e que seja grande o que a gente profetiza, porque a gente vai colher na medida, né? Que seja grande o que a gente fala diante de Deus, diante dos homens, porque a gente vai colher nessa medida, né? Do que a gente profetiza, do que a gente acredita. Deus abençoe, pastora Gilmara, palavra maravilhosa, encheu aqui, ó, meu Amém. coraçãozinho. Obrigada, obrigada. Recebi muito. Amém. Anotei 3 páginas. Ó, Meu eu Deus. também anotei muito, gente. Tava Amém, anotando. amém. No final vocês vão ver lá em Josué, depois que eles entram na Terra Prometida, que elas aparecem novamente lá, né? E elas reivindicam, né? Anota aí, depois vocês vão procurar lá, que elas vão reivindicar o direito delas lá para Josué. Então, assim, elas não desistem, não. Elas perseveram naquilo que elas têm direito. Então, eu quero falar para vocês que não desistam do chamado de vocês, não desistam das vidas. Não desistam das suas famílias, da herança que Deus tem para vocês, tá? Um dia de bênção. Vou agora cuidar da minha filhota que já está aqui do meu lado. Mostra a princesa pra gente. Todo mundo tem filha mulher aqui. Ah, não, a pastora Ana tem homem. Olha lá. Cadê você, filha? Mostra aqui, deixa eu ver se dá para ver ela aqui. Giovana linda. Gente, já ama. Ah lá. Oi, esse bebê. Coisa linda. Fala, oi. Nadadora. Essa aí é mulher de águas profundas. O cabelo tá por acolá, ainda acabou de acordar. Beijo, gente. Obrigada, Gil. Depois a gente compartilha. A gente quer te abraçar, hein? Um Tá beijo. bom, tá bom. Beijo, beijo, Amém. beijo. Deus Amo abençoe. vocês, meninas. A paz. Tchau. Paz.